Como pode ser o Ananias, homem de Deus, da intercessão, eu via fumando? O que vamos fazer? E a outra irmã disse assim: vamos levar o conhecimento do pastor. Aí foram lá levar o conhecimento do pastor. Essa irmã, ela esqueceu da recomendação lá de 1 João 5. Se você vê o seu irmão em pecado, ore por ele. Na concepção dela, na ideia dela, o Ananias estava pecando porque o Ananias estava fumando. Pois bem, ela acha que o Ananias estava pecando, não sei. Quem vai dizer é Jesus Cristo, é o soberano Deus, se o Ananias estava em pecado ou não. Mas ela se esqueceu da recomendação lá de 1 João, do versículo 5. Ore por ele. Ela passou para frente e desandou. E aí o pastor me chamou lá e deu o que deu. Então, se você vê o seu irmão fazendo alguma coisa errada, que no seu entender é pecado, não aponte seu dedo. Não seja boca de farofa e nem tampouco traga o pastor João. O pastor João já teve os B.O. dele. E deu o que fazer para me reverter essa situação. Por quê? E isso a gente tem que ter um cuidado. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Com todo mundo, mas principalmente com os novos na caminhada cristã. Os novos, precisamos ter um cuidado que a gente fala para os novos. E aí o Ananias, que era um homem de Deus, de intercessão, de todos os eventos que tinha na igreja, o Ananias estava lá. O Ananias desmoronou, desmontou e falou: não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Por quê? No meu entendimento, e aí eu não estou fazendo nenhuma ironia, não estou fazendo nenhum deboche, na minha cabeça, eu não era digno de estar no meio dos santos da igreja. Eu era novo na caminhada cristã, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu preciso ter muito mais, mas eu já melhorei muito. E aí, o Ananias falou: não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado. O nosso comportamento com o irmão, principalmente com aquele que é novo na caminhada. E aí, a igreja também é formada de pessoas boas. E eu fui ter uma outra irmã da intercessão e ela falou: o que eu vou fazer eu, irmão Ananias? O meu marido fuma. Só que o marido dela não era de igreja, mas ela fuma, ela veio convivia com aquela situação. Meu irmão Ananias, eu te amo. Não é esse motivo que eu vou deixar de te amar. Você é meu irmão querido e você é importante para mim. Não faça isso. Não abandone. Eu carregava um fardo muito grande nos meus ombros. Muito grande o meu fardo. Por quê? Eu era um homem de Deus. Eu estava descobrindo aquilo. E aquilo é maravilhoso. Você está doido? É muito bom quando você tem esse encontro. Você vê as coisas acontecendo. Aqui não é falácia, não. As coisas aconteciam assim comigo. Muito sobrenatural. Aquilo era para mostrar realmente que Deus existe, que
conhecia o texto, que Jesus disse assim: ah, se o seu fardo está pesado, me dê que eu carrego, eu levo, eu te ajudo a carregar o seu fardo. Eu desconhecia esse texto. E aí eu, carregando o fardo, desesperadamente, aquele fardo pesado, porque sempre colocaram na minha cabeça que o crente não bebe, o crente não fuma, mas não me falaram que o crente não pode também falar mal da vida dos outros, não pode ser polícia, igual o pastor fala. E aí eu carregava esse fardo muito pesado. E aí eu pedia para Deus desesperadamente: Senhor, como que eu vou viver no meio dos irmãos? Como que eu vou viver no meio dos santos? Se eu sou pecador, se eu fumo, se eu bebo minha cerveja. E aquilo era terrível na minha cabeça.